nós estamos aí, por causa daquele enforcamento lá do dia 16, na semana passada acabou que a gente deu aula, a aula foi até tardão, né? E eu nem lembrei de falar da APS. Mas a APS 2, atividade prática de vocês, vai ser executado. A entrega vai ser no dia 27 de novembro, 27 do 11. E a ideia é que vocês construam em forma criativa, de forma criativa, e, obviamente, né, com um relatório associado, tá, um Wordzinho básico, com o nome, o que vocês fizeram. Se vocês fizerem uma apresentação teórica também do tema, não tem problema. Tem gente que vai fazer só isso, né? Tem gente que gosta de fazer só o trabalho escrito mesmo. E a ideia é que vocês apresentem sobre a funcionalidade dos sentidos. E aí existem possibilidades, tá, gente? Vocês podem escolher visão, audição, equilíbrio, olfato, tato, cognição, memórias, prazeres, medos, estresses, ansiedade de comportamento motivado, uso de drogas, medicamentos psicotrópicos, qualquer um desses temas, eu vou colocar essas possibilidades de tema, vocês podem desenvolver uma apresentação formal sobre como acontece a neurofisiologia de cada um desses sistemas, tá? Nós vamos aí, o cronograma está super apertadinho, mas nós vamos ter aí até o dia 13 do 11 aulas sobre esses sistemas e as interações farmacológicas que podem acontecer, as doenças associadas, a gente viu lá da visão, miopia, hipermetropia, a gente dá uma pincelada em tudo, e a APS vem para agregar, né, para que vocês estudem e apresentem para os amigos de vocês um pouquinho mais, um plus, assim, né, de algum sistema desse que a gente já está falando, e, preferencialmente, se vocês quiserem estudar coisas a mais mesmo, pegar uma dessas partes diferentes, né, que é prazer, medo, uso de drogas, uso de psicotrópicos, e como que isso vai alterar neurofisiologicamente o funcionamento dos nossos sistemas. Eu vou colocar, então, essas possibilidades no Classroom, vou botar no grupo do WhatsApp também, já já. A tendência é que vocês construam alguma coisa para mostrar. Então, vou falar de visão, Rodrigo. E aí, sei lá, filma fazendo um experimento, né, de ver a pupila dilatar, filma um reflexo. Eu quero que no dia as apresentações vão ter no máximo 15 minutinhos, né, aquela apresentação enxugada. Mas eu quero que vocês no dia me mostrem um processo fisiológico acontecendo. Ou explicando como esse processo deveria acontecer, né? Tem coisas que são impossíveis. Tipo, meu Deus, eu vou ficar estressado, vou botar um eletrocardiograma em mim, assim vai aparecer que eu fui para 150 porque eu fiquei nervoso. Não precisa fazer isso não, tá, gente? Do sistema simpático, né, do medo e tal. Mas vocês podem, né, criar em relação a isso. Comportamento motivado, abuso de drogas, psicotrópicos, prazer, né? Fazer uma história, usem a criatividade de vocês, fazer um quadrinho, fazer um jogo de caça-palavras, uma cruzadinha com as respostas do que seriam as coisas. Experimentem, tá? Fazer com que seja prazeroso o evento e a atividade e que vocês aprendam alguma coisa e agreguem alguma coisa ao conhecimento. Que aí no dia também, todo mundo escolheu visão, aí vai ficar 30 trabalhos aqui sobre visão. Legal, mas será que não vale a pena escolher um tema diferente e tal? Também eu sei que a gente está com pouco tempo, vai ter um mês para fazer. Então, cara, de repente, vamos jogar no time que está ganhando, né? Vamos pegar uma coisa mais fácil, ou vamos pegar uma coisa diferente, enfim, tá? A opção de vocês. Os grupos também, né? Eu não sou chato com isso, vocês podem fazer da forma que vocês acharem convencional e legal. Eu só peço, e aí eu vou cobrar isso de verdade, que vocês apresentem quem é o grupo antes do dia. Então não adianta no dia falar assim, não, porque éramos um grupo de 9, agora somos 2 de 4 e uma pessoa foi sozinha. Cara, não, mostra isso antes. Para a gente fazer já uma ordem de preferência já.
Nessa semana anterior, né, no dia 20 vai ser feriado, mas na semana do dia 13 vai faltar 2 semanas para a PS. Já vamos separar os grupos, quem vai apresentar, vamos já estabelecer uma ordem bonitinha, se der, para no dia 27 a gente já abrir a sala, já fazer tudo bonitinho na ordem, quem ficou para primeiro, quem ficou para último. Nessa reta final da A2, foi solicitado que a gente fosse mais carrasco com a questão da presença. Então, provavelmente é possível que vão aparecer algumas faltas no sistema de vocês que não estiverem assistindo às aulas. Então, é pedido que se cobre a presença, que a gente faça, inclusive, chamada durante a aula. Então, fiquem atentos aí para não ficarem, né, perdidos demais. E no dia da apresentação, se você é do primeiro grupo e você não vai querer ficar até às 11 vendo o último, você vai perder ponto. Então, no dia 27/11, quem não puder ficar na aula de 8h30 às 11h10, me justifique, porque eu vou cobrar que a pessoa que está lá no penúltimo grupo chegue às 8h30 e a pessoa que está lá no segundo grupo fique até às 11, para a gente prestigiar os amigos, beleza? Não estiver na aula dia 27/11, não vai ganhar o ponto da APS. E é isso que está definido. Estamos combinados, senhores? Bom, está gravado. Qualquer coisa depois, quem tiver dúvida ou tiver alguma dificuldade com isso, que não tenha ouvido, já está registrado. Então, é preciso que todos estejam presentes. É óbvio que existem exceções peculiares, assim, de uma pessoa ou de outra, que sempre, essas pessoas sempre falam comigo. Ah, a pessoa hoje não deu para ficar por causa disso, disso. Sempre tem isso. Só que tem gente que simplesmente desaparece, some, aparece só no dia da prova com um documento ali para entregar. Não vai valer. Não vai valer a APS, tá? Está sendo dito de verdade isso. As pessoas que estão com dificuldade, estão trabalhando, começou uma vida nova, sinalizem, estão assistindo lá no YouTube, coloca um comentário, professor, estou aqui no YouTube, meu nome é tal, tá? Tudo é conversado e tudo combinado não sai caro. Agora, não desapareçam e apareçam aqui no dia 27, entregando uma prova e fazendo um trabalho que não vai valer. Não vai valer. Então, beleza. Bem, senhores, eu vou colocar então essas opções de temas para vocês. Façam os grupinhos de vocês e vai dar tudo certo. Bom, cá estamos. Mais uma manhã. Eu vou mandar lá no grupo agora. Ver se esse povo acorda, né? Bom, 15 para as 9 já deu para todos os atrasados do Brasil chegarem. Quem não chegou é porque realmente não está se importando muito com o evento, né? Eu vou começar a apresentar aqui. O bom desse ano do Teams, ó, esse negócio aí, Google Classroom, é que ele tá mandando um relatório depois no Word, com todo mundo que entrou e saiu e a hora que entra e sai. Não dá pra gente ter uma noção básica, pelo menos, né, de como tá. Bom, amigos, vamos nessa, let it go, né? Como diria o pessoal do Frozen. Bom, semana passada nós estudamos as células da retina, os cones e bastonetes, e vimos como funciona, então, a imagem, né, ser projetada pelo cristalino lá na fóvea, como esse nervo óptico junta lá no quiasma e depois vira o trato óptico. Radiação óptica chega lá no córtex visual, lá nas áreas 17, 18 e 19, né? Hoje, gente, nós vamos continuar nosso percurso a caminho da interação do ambiente com o nosso corpo, né? Como o nosso corpo ele interage com o ambiente, em todos os sentidos.
E aí, mais uma vez, a gente tem aquela imagem que vocês devem estar já com ela na cabeça, sonhando com ela, inclusive, os nervos cranianos com essa saída que a gente chama de crânio caudal. Então, olfatório, óptico, oculomotor intraocular, e aí os quatro primeiros, né? De telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo. Terceiro e quarto do mesencéfalo. Quinto, sexto, sétimo e oitavo da ponte. Nono, décimo primeiro, 12º do bulbo. E aí a gente já entendeu essa frasezinha aqui também, né? Quais os nervos são utilizados nos sentidos? Nós temos o primeiro aqui, o quinto, o oitavo, o primeiro e aqui o sétimo e o nono, né? E aí, gente, nós temos os tipos de fibra que a gente sempre fala. E os nervos cranianos, eles podem ser só aferentes, só eferentes e podem ser mistos, né? Para os sentidos humanos, que são, então, paladar, visão, tato, ou audição e olfato. Bom, vamos nós? Tudo bem aí com vocês? Bom, então hoje, nossa missão impossível, é falar sobre o nosso primeirão. Opa, alguém pediu para entrar aqui, peraí. Entrou? Fez um barulho, mas não apareceu ninguém. É o nosso primeirão, que é o nervo olfatório, tá, gente? A gente já fez esse resumão aí nas aulas de sentidos, né? Nós vimos que são impulsos aferentes, somente aferentes, relacionados com o olfato, que é o cheiro. E aí, como acontece? Lá no nosso narizinho, nós temos receptores nasais, que vão até o bulbo olfativo, que fica lá dentro, né, depois do osso. Na parte superior das fossas nasais, que a gente chama de membrana olfatória, essas células olfatórias químicas vão emitir prolongamentos que terminam formando vesículas que vão constituir cílios, tá? Como que acontece o exame aí, né? Tampa um nariz, substância com cheiro. Tampa o outro nariz, substância com cheiro, de olhinho fechado. A pessoa tem que acertar com as duas narinas, beleza? Dúvida, gente? Falem comigo hoje aí. Bom dia. Por enquanto, não. Tá. Eu vi um vídeo tão legal de uma professora dando aula aqui. Agora vocês viram esse vídeo? Muito fofinho. E aí era dia dos professores, e aí a campainha dela tocou, sei lá, elas combinaram alguma coisa lá na casa dela. E aí, galera, quando ela voltou, as câmeras estavam abertas. E aí um monte de gente fez bilhetinho assim, de coração do dia dos professores, ela começou a chorar. Eu chorei junto, né? Porque eu tô assim, eu acordei, dormi mal, tô mal hoje. Vambora. Bora, então, ó, hoje vamos falar sobre esse carinha aqui, o Mickey Mouse, sentindo o cheiro da torta que a Minnie fez, ó. Delícia, Minnie. Essa fotinha também já tá aí na cabeça, né? A gente viu desde aquela primeira aula de sentidos, de nervos cranianos, a cavidade nasal, os cíliozinhos ali, né, que ultrapassam o osso e vão lá para o bulbo olfativo, formando então o nervo óptico que vai subir e vai ser interpretado lá no telencéfalo para a gente, né? Então aqui são, ó, as partículas de odor chegando, as células olfativas captando com seus cílios, mandando esse prolongamento lá para dentro do bulbo olfativo, fazendo sinapse, e do bulbo vai seguir adiante aí para chegar lá na área de interpretação do olfato. Bom, vimos isso também, né? E essas palavras estão na moda agora por causa do Covid. Quando você perde o olfato, o nome é anosmia. Quando você tem diminuição dele, hiposmia, né? Hipo. E quando você tem aumento do olfato, você tem hiperosmia, tá? Parosmia é quando você sente diferente do cheiro que estão colocando. Então coloca o café, você está sentindo cheiro de queijo, está com parosmia. E cacosmia
é quando você tem uma perversão do olfato, já tá diferente, mas o cheirinho, eita, o cheiro que vem é sempre desagradável. E aí é uma parosmia do tipo cacosmia, tá? Ela tem uma cacosmia. Tu bota café, ela sente cheiro de coisas podres. Tu bota queijo, ela sente cheiro de coisa podre. Ela só sente cheiro ruim, desagradável. Não, isso é cacosmia. Muito bem. O olfato, galera, ele é transmitido, né, para o nosso corpo através do nervo olfatório. E o olfato, gente, já comecem aí a corticalizar isso, ele acontece associado, juntinho com o paladar, meninos. Então, quando a gente coloca uma coisa na língua e sente o gosto, a via olfatória, olfativa, ela caminha do ladinho, juntinho ali, para a gente já sentir o cheiro e o gosto juntos. E a mesma coisa, quando a gente sente um cheiro muito bom, a gente já tem aquela lembrança, memória emocional ali do gosto da comida, que eles vão em vias muito juntos, tá? E aí quem leva o paladar? A gente conheceu também, né? É o sétimo, que é o facial, que leva dos 2/3 anteriores da língua. Opa! E o nono, que leva do terço posterior da língua, o paladar. Tá? Então hoje, galera, nós vamos estudar tanto a via olfatória, levando o cheiro, quanto a via gustatória, levando o paladar. Aí, Rodrigo, comprei. Oi. uma dúvida que eu tenho em relação aos termos olfativo, olfatório, gustativa, gustatório. Elas são sinônimas? Em quais momentos a gente utiliza um dos termos? Puxa, olha, desconheço que seja diferente, tá? Eu sempre ouço alguns professores falando na minha vida, né? Gustatório ou gustativo, e alguns falando olfatório ou olfativo. São sinônimos mesmo, tá? Nunca me diferenciaram, não. E até onde eu sei é a mesma coisa mesmo, tá? Bom, como que a gente avaliaria olfato e gustação? Olfato, tampou o nariz e sentiu o cheiro, né? Gustação, olho fechado, objetos, né, na metade da língua da direita, com gosto, a pessoa sente o gosto. Na metade da língua da esquerda, põe a coisa e a pessoa tenta sentir o gosto, né? São testes simples de serem executados, né, galera? Ah, pediu para botar legenda aqui. Não vou botar legenda, não, gente, pelo amor de Deus. Entende? Vocês querem legenda, gente? Olha como aparece. Vocês estão vendo a legenda? Eu estou vendo, ela acaba sendo um elemento de distração, eu acho. É, tem gente que gosta de tentar entender o que o professor falou, então talvez valha a pena. Vamos fazer o teste aí pensando em inclusão. Se ficar muito distrativo aí, de um distrator importante, a gente. Tá? Bom, aí o exame da língua, então, né, é fazer a sensibilidade gustativa, né, gustatória, e colocar um alimento, né, na metade da língua de um lado, na metade da língua do outro. Beleza. Tá, um outro nervo que está bem associado aí com a informação que vai, né, para o nosso cérebro em relação ao olfato e paladar, principalmente ao paladar, né, é o nervo vago, porque ele vai inervar a língua da gente também, e essa parte posterior ali de oral, então também é um nervo importante, tá? Principalmente na questão da deglutição, de você deglutir e tal. Então vamos embora, gente. Como acontece o olfato, especificamente? Os receptores do olfato, gente, vão estar localizados numa pequena área lá na mucosa nasal da gente,
que a gente chama de cornetos superiores. Esses cornetos ficam coladinhos no osso etimoide, que nós temos aqui no topo do nosso nariz. Não é urso etimoide, não, é osso. Osso, não é poço também. Beleza. Aí lá, né, Essa legenda vai dar ruim, hein, Rodrigo? lá Deixa tudo bem mais engraçado. Ó, já está dando. O Tico e o Teco não está funcionando, não, hein? Eu vou tirar isso. Pronto. Os receptores do olfato, então, estão lá nessa mucosa nasal, lá no corneto superior. E lá, então, você tem dois tipos de célula. Igual a gente tinha no olho, né? No nariz, a gente também tem dois tipozinhos, tá? As células olfatórias e as células de suporte. As olfatórias vão ser as que a gente vai chamar realmente aí de receptoras do nosso nariz, tá? São neurônios bipolares transformados, né? O prolongamento periférico é grosso e termina com muitos numerosos e finos apêndices, que são os cíliozinhos, tá? Do nariz. Que vão ficar embebidos, olha que palavra bonita, né? Vão ficar ali flutuando no muco que recobre a mucosa nasal da gente, tá? O prolongamento central, então, uma parte, né, vai ter esses cíliozinhos, né? É grosso, no final ficam vários cíliozinhos. E a outra parte, que é o prolongamento central, vai atravessar a placa crivosa do osso, né? Vai atravessar o osso e vai terminar lá dentro no bulbo olfatório, ou bulbo olfativo. Tá bem, gente? Então, é o neurônio que vai estar de um lado no bulbo, do outro lado lá com os seus cíliozinhos captando os cheiros, ok? Essas são as células olfatórias. Substâncias que são voláteis, quando entram em contato com os cílios desse receptor, eles vão acarretar uma descarga de impulsos elétricos nervosos que vão ser propagados por essa célula olfatória até o bulbo olfativo, né? Que vai ter lá o seu segundo neurônio. Lá no bulbo vai ter um monte de neurônio que vai fazer sinapse, né? E vai passar para o nosso cérebro. As células de suporte, que são os outros tipos de célula, né, gente? São epiteliais, prismáticas e não têm características especiais, tá? Só estão ali presentes. Na camada, a gente tem células de suporte, que estão ali suportando, né, os cílios, e as células olfatórias, tá? Que vão ser as que vão funcionar mesmo como receptores olfativos, tá? Bom, então como vai funcionar, gente? Vai entrar pelo teu nariz uma molécula carregada com algum cheiro, beleza? Algum odor. O neurônio bipolar da célula olfatória, né? Vai perceber esse cheiro, beleza? Vai mandar para dentro do bulbo olfativo, olfatório. Lá dentro do bulbo, né, vai ter um monte de neurônios que vão pegar esse potencial de ação que vai ser transmitido aqui e vão formar, então, esses segundos neurônios vão formar um aglomerado de nervo olfatório. Beleza? Então, célula receptora manda para o segundo neurônio que está no bulbo, o bulbo manda o seu nervo olfatório subir lá para o seu cérebro, tá? Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, os cíliozinhos e o nosso bulbo olfatório, tá bom? Tudo bem aí, gente? Não é tão difícil assim, né? Então, ó, os delicados prolongamentos das células olfativas, né? As células do olfato, as células de verdade, né? Que são os prolongamentos dendríticos, né? Que são aqueles cabelinhos do neurônio lá no finalzinho dele. Os corpos estão profundos e o bracinho, o axônio, com os dendritos saem aqui formando os cílios, tá, gente? E aí, esses cíliozinhos captam os odores, por exemplo, de uma rosa que entra, ó. Os cíliozinhos percebem essas moléculas do odor entrando, disparam, né, um potencial elétrico nesses neurônios que passam pelo osso, ó, o osso é esse azulzinho aqui, e aí vão mandar a sinapse acontecer lá dentro do bulbo olfativo, que tem o segundo neurônio,
Então, aí, botão sináptico, aquela história da sinapse química, passa lá para o segundo neurônio e vira o nervo olfatório. Muito bem. O olfato e o paladar são sentidos que apresentam, então, células, né? Que são chamadas quimioceptores. São células que recebem estímulos químicos, beleza? Então, tá cheio de gotículas no ar e tá cheio de moléculas sendo transmitidas pelo gás, né? Pelo oxigênio, pelo todos os gases do nosso ambiente, que ficam flutuando pelo ar e alcançam distâncias, né? Essas moléculas elas podem entrar no nosso nariz e a gente sentir um cheiro de alguma coisa. Quando uma coisa está queimando, né? Aquele cheiro de queimado, ele vai flutuando pelo ambiente, pode encostar lá na sua célula receptora que está no seu nariz. É uma célula química. Ela interage, né, com estímulos químicos. Os sistemas neurais que vão lá intermediar essa sensação, então, que é o gustatório e o olfatório, estão entre aqueles sistemas mais antigos do nosso encéfalo, que percebem substâncias químicas na cavidade oral e nasal conjuntamente. Então, essa foto aqui fala muito, né, gente? O nariz olha para a língua olha para o nariz e eles percebem o que está acontecendo. Ah, mas quando está queimando uma coisa ali na casa do lado, eu não estou sentindo o gosto de queimado da comida. Realmente, está sentindo só o cheiro. Mas é bem comum a gente relacionar o cheiro ao gosto, tá, gente? Vamos falar sobre isso. Então, abaixo dos núcleos das células olfatórias, né, que a gente viu que ficam aqui, ó, no meio, né? Então, os cílios estão saindo aqui. Você tem as células de sustentação e suporte, e no meio você tem as células olfativas, ó. O núcleo está aqui no meio, né? E ela vai ter um braço que vai entrar e um braço que vai captar o cheiro, tá bom? Por isso que ele é bipolar. Os núcleos estão aqui dentro, ok? Embaixo desses núcleos, né, as células de sustentação, elas ficam mais delgadas, ficando o citoplasma dessa região reduzido a um pouco mais que fitas, tá? Então, as células de sustentação ficam ali no meio, tá, gente? E vão se estender até a membrana basal. As células basais, que são triangulares, vão estar dispostas irregularmente na camada mais profunda desse tecido epitelial. Então, no meio da história aqui, gente, você vai ter as células de sustentação e você vai ter umas células triangulares, que são células basais, e simplesmente também vão estar sustentando aquele epitélio, tá? Vão formar triângulos, essas células de suporte junto com as células basais, tá? Fiquem tranquilos, que é só dizer que tem uma célula de sustentação ali no meio das células olfatórias, ok? Então, essas células olfatórias, olfativas, são células de neurônios bipolares. Em cada extremidade tem um prolongamento, e no meio vai ter aquele, né, corpo com o seu núcleo. Um é o dendrito, o outro vai ser o axônio daquele neurônio, né, indo para o outro lado. E as células sensoriais estão perpendiculares à superfície, tá? Ficam uma linha reta em relação à superfície da gente. O corpo vai estar encaixado no meio das células de sustentação, né? E o núcleo das células sensoriais, né, do olfato, constitui a zona que chamamos de zona espessa dos núcleos redondos. Que é essa regiãozinha que vai estar cheio de núcleo intercalados ali com as células de sustentação. Tá bom? Bom, os dendritos desses neurônios bipolares, né, eles vão sair lá da superfície, lá no nariz, no muco, né, pelos interstícios. No meio da célula de sustentação, eles vão, né, projetar a informação lá para o núcleo. Na superfície de cada dendrito, vai ter um alargamento, formando o que a gente chama de vesícula olfativa, tá, gente? E a partir dessa vesícula, vão ter os cílios olfativos. Então, a célula é bipolar, né? Cadê a foto da célula bipolar? Tá aqui, ó. Neurônio, centro dela, dendritos de um lado e um axônio mais grossinho do outro, tá? Os dendritos, eles vão chegar ali no meio das células de sustentação, através do que a gente vai chamar de vesículas olfatórias, né, os buraquinhos, e aí vão formar cílios ali fora. Esses cílios vão captar os cheiros, ok? Bom, o axônio de cada célula dessa bipolar passa da membrana epitelial para a lâmina própria e se reúnem, formando feixes de fibras nervosas olfativas.
Então, ó, o axônio, digamos que seja esse lado de cá, vai entrar formando feixes que vão furar, inclusive, o osso, né? Tem essa brincadeira, né? O nariz, esses feixes axonais, ó, eles formam, ó, esse aqui é um feixe, ó. Com 3 célulazinhas, 3 axônios furaram o osso aqui. E aí passa para lá para o bulbo olfativo. Então, esse aqui é um feixe sendo formado com 3 neurônios bipolares, por exemplo. Tá bom? Com 3 axônios de 3 neurônios. Então, legal. Existe, galera, a glândula de Bowman. Uau! Uau! Então, a gente acabou de conversar aqui, né? Que existe, então, essa lâmina própria com esses feixes, né? Que se reúnem e tal. Essa lâmina própria, ela tem, né, tecido conjuntivo elástico, que vai constituir, inclusive, o órgão do olfato da gente. E bem lá no fundo, ela tem muitas veias e algumas partes mais profundas vão ter, né, um tecido que é igual ao tecido de ereção. É um tecido que, quando estimulado, ele fica duro, ele sobe, tá bom? É a lâmina própria do nosso olfato. Bom, aí existe uma porção chamada porção secretora das glândulas tubuloalveolares, que resumidamente são glândulas de Bowman, que vão estar dispostas na lâmina própria da mucosa e vão estar limitadas à área do olfato. Então vejam bem, gente, vamos ver a foto para ajudar a gente, né? Aqui é dentro do nariz e aqui é fora, tá, gente? Então aqui vem um fluxo de ar com as partículazinhas, ó, voláteis, né, que entram pelo nosso nariz e a gente sente o cheiro. Você tem uma camada de muco lá em cima, né, lá em cima do nosso nariz. E os cílios, né, que são os dendritos, que vão estar aqui dispostos, fininhos, embaixo desse muco. Beleza, gente? Aí, você vai ter células basais triangulares, células de apoio ou de sustentação, né, que são essas azuisinhas claras, e a verdinha, que é a célula olfativa, que está com os cílios de um lado e que entram, né, formando feixes, ó, com seus axônios, entram para entrar no osso mesmo, né? E aí, quando eles formam esse feixe, ó, galera, verde aqui junto, ó, a gente tem a lâmina própria da parte olfatória. Beleza, gente? Entre as lâminas próprias, nós temos aqui, ó, a glândula de Bowman. Uau! Então, lá na lâmina própria, você vai ter as glândulas de Bowman no meio. Lembrando que a lâmina própria é que leva o axônio a furar o osso, que está aqui, ó, como se fossem essas pedregulhos aqui, é o osso sendo furado pelos axônios do feixe, né, da lâmina própria, tá? E aí os feixes entram e vão lá para o que a gente vai chamar de bulbo olfatório, fazer sinapse com os segundos neurônios, tá? Então, ó, a glândula de Bowman vai estar aqui na lâmina própria, tá? Formando a mucosa olfativa, junto com o epitélio, que são as células olfativas de sustentação, e junto com os feixes e as glândulas de Bowman, ok? Então, essas são as glândulas de Bowman. Ok. E a glândula de Bowman, olha que legal, algumas são abertas aqui na mucosa, né? Então, ó, os condutos das glândulas de Bowman atravessam o epitélio e se abrem na superfície. E a glândula de Bowman produz uma secreção que renova a camada fluida de muco, né? Que está lá nos cílios. Então, é legal ter essa glândula e essa abertura, porque ela renova, né, o epitélio, ela renova esse muco e ajuda esse muco aí a não ficar ali, né, a vida inteira, seus 70 anos de vida, aí, aquele muco podre ali no seu nariz. Isso vai sendo renovado pelas glândulas de Bowman, tá? E ajuda a lubrificar aqueles cílios o tempo todo. Em conjunto, galera, vão constituir também o nervo olfativo, que vai penetrar na caixa craniana através da lâmina crivada ou crivosa do osso etimoide e vai para o nosso cérebro. Então, a glândula de Bowman, essa informação aí da limpeza dos cílios e tal, e essa passagem dos feixes, forma o nosso grande nervo olfatório que vai sair aqui do bulbo, tá? A glândula em si, ela não projeta para cima, né? Mas ela ajuda toda esse odor a acontecer de forma correta, fazendo a lubrificação daquele muco, daqueles cílios, tá bom?
Então, ela precisa estar presente e efetiva e eficaz. Bom, então, o que é importante saber, galera? Vai carimbar, ó, é importante. As células olfativas são de diferentes tipos, são especializadas para serem estimuladas por odores básicos. Então, para sentir cheiro de queimado é um tipo de célula, cheiro de comida, né? É um tipo de célula, enfim, cheiro de desinfetante é um tipo. Então, né? São vários tipos de célula que ficam especialistas, lógico, se você teve experimentações de vida, aquela história de sempre, né? Então, você conviveu num ambiente com cheiros fortes, você vai ser uma pessoa adulta que vai ter a possibilidade de identificar vários cheiros diferentes, porque isso foi estimulado quando criança. Beleza? O que é interessante saber também? Os nossos receptores do olfato, para os tipos básicos, não são uniformes através da área olfativa, tá? São segregados. Então, tem uma parte lá do corneto, que é mais para cheiro ruim, uma parte do corneto que é mais para desinfetante, por aí vai, né? Cheiros diferentes, aglomeradinhos. A capacidade desse órgão de olfato da gente para distinguir o número de odores se deve aos diferentes odores estimularem diferentes combinações de receptores básicos. Então, a gente tem receptores básicos e essa combinação de cheiros faz você ter possibilidade de ter novos odores. Óbvio, só vão acontecer essas diferenciações se você tiver experimentação de vida, né? E que a intensidade desse cheiro, se está forte, está fraco, está relacionada geralmente com o número de receptores de olfato estimulados por ele, a não ser que você diga um processo patológico, né? Se você tiver com uma doença, aí esquece o que eu disse. Mas se não tiver com uma doença, né, a intensidade, se tiver um cheiro forte demais ou não tão forte, depende do número de receptores daquele olfato. E, óbvio, também depende se você está num ambiente que está só com aquele cheiro. Aí você vai sentir forte, né? Mas a maioria das pessoas, num ambiente que não está com um cheiro forte, se você tem mais receptores, você vai sentir o cheiro primeiro de uma pessoa que não tem muitos receptores, tá? Então, quando eu falo que meu nariz sente cheiros e as pessoas não entendem, eu falo meu nariz é grande, meu corneto deve ser enorme, né? Enfim. Bom, e aí uma parte super interessante para a gente falar, temos que falar sobre isso. Queridos, o nosso cheiro, né, o nosso olfato, ele tem essa interação lá com as moléculas, né, e com os receptores específicos agregados, e eles vão ter uma ligação direta com o sistema límbico, tá, gente? Então, o olfato é muito relacionado à parte emocional. Desde você só conseguir sentir o olfato adequado se você estiver bem psiquicamente, até você ter vivido uma situação maravilhosa num dia que estava com um cheiro num lugar amadeirado, estava numa vinícola, um cheiro de madeira muito forte, e aí aquilo te trouxe uma memória muito positiva, que você estava, né, num lugar maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, e aquilo te lembra. Toda vez que você passar por um lugar que tenha cheiro de madeira, um cheiro amadeirado, você vai lembrar dessa vinícola, vai lembrar dessa pessoa e vai lembrar daquele momento. Porque ficam realmente guardados nas áreas do sistema límbico, principalmente hipocampo e amígdala, essas regiões de cheiro, tá? Com emoções. Bom, tanto o olfato quanto o gosto, inclusive, tá? Oi. E se for ao contrário, se for num momento estressante? Também, mesmíssima coisa, mesmíssima coisa. Tá bom. Acontece muito, não sei, eu tenho, tá, gente? Eu posso dar relato próprio essa. Quando eu sinto o cheiro, sabe quando o carro ferve e fica aquele cheiro de água fervendo com fumaça de carro? É um cheiro bem típico. Quem já ferveu o carro sabe como é o cheiro daquela água que sobe. Nem fala. Cara, quando eu sinto aquele cheiro, mesmo não sendo no meu carro, eu já tenho uma sensação tão desagradável dentro de mim, gente, de ter que saber Eu parar. com cheiro de gás. Alguns cheiros trazem a emoção que você viveu desagradável daquele momento, na hora, você já sente. Eu já sinto meu braço pesado, meu corpo cansado, já começa a suar. Eu já imagino que eu vou ter que parar, esperar ali uma meia hora até a água resfriar, abrir aquele negócio que uma vez eu já abri, já espirrou água, me queimou.
Eu me lembro exatamente, assim, sabe? E aí saiu uma água com ferrugem, sabe? E aí eu tava indo trabalhar, fiquei com a roupa cheia de coisa laranja. Eu me lembro exatamente disso, exatamente. A gente E pode aí considerar que é um estresse pós-traumático. Não pode, podemos considerar isso? é exatamente isso. Está muito relacionado a como você enxergou e conviveu com aquele problema. Isso gera uma memória emocional, aí no caso desagradável, e dependendo de como você encara isso, você pode travar. Na hora, falar assim, cara, não vou fazer nada, vou ficar dentro desse carro, vou ligar para o seguro e acabou. Vai ser, eu chamo o reboque, eu não quero abrir aquilo, eu não quero esperar esfriar, eu não quero pedir água para uma pessoa que mora na rua qualquer, que aí eu não tinha garrafa de água no carro, foi um caos aquele dia na minha vida. Que aí ferveu, aí você abre o capô e tem que ir abrindo devagar, porque faz como se fosse uma panela de pressão, né, quando você vai abrindo. E aí começa a sair água, aí começa a sair fumaça, e aí todo mundo fica te olhando, e aí eu não tinha uma garrafinha de líquido, né, de fluido, nem de água dentro do carro, e aí eu não tinha nem garrafa vazia, e aí não era nem borracheiro, era um mecânico de alguma coisa, uma loja de construção, não lembro o que era, mas tinha uma pessoa que trabalhando assim. Ele falou, você quer água aí, não sei o quê. Aí ele trouxe numa garrafinha, assim, me deu. Eu esperei, sei lá, quantos minutos. Aí abri, coloquei. Mas nisso que eu abri a primeira vez para sair a pressão, espirrou água, me sujou. Um caos, um caos. E aí eu sempre lembro daquele cheiro. Esse cheiro de água fervendo no carro é muito, muito desagradável na minha vida. Assim. Me traz uma lembrança muito ruim. E aí, galera, esses impulsos odoríferos, né, olfatórios, se propagam lá para o nosso sistema límbico, já tá, gente? Assim também como para a área do olfato superior. E aí esses odores e alguns também, né, paladares, alguns gostos, né, gosto, também podem desencadear intensas respostas emocionais e também uma potencialização aí da memória do que você viveu com aquilo, tá? O olfato, mais do que a gustação, tem uma qualidade afetiva de ser agradável ou desagradável, tá, gente? Então, o olfato é mais importante que a gustação na hora que a gente faz a seleção de alimentos. Isso quando eu estudei isso, os estudiosos, os artigos falam, é muito curioso, né? Que eu sou aquela pessoa fresca, cara. Eu detesto comer um monte de coisa. Coisas muitas vezes que eu nunca nem provei, mas eu sei que eu não gosto porque eu sinto o cheiro e eu acho que eu não vou gostar. É mais pelo cheiro, já cheguei a essa conclusão. Exemplo, tá chegando o Natal, né? Nem me fale que já é Natal na Líder Magazine. Gente, eu não consigo comer bacalhau. Eu não consigo comer bolinho de bacalhau. Eu não consigo comer bacalhoada. Eu não consigo porque na minha casa todo ano fazia, a minha infância inteira. E o cheiro do bacalhau é um cheiro muito forte, muito típico do bacalhau, né, cara? Cara, e eu não conseguia comer. Eu provava, cara, é peixe. Eu como japonês, eu como peixe cru. Por que eu não como bacalhau, sabe? Não tem explicação nenhuma para eu não comer bacalhau. É um peixe temperado, né? Então, assim, eu não consigo, né? O cheiro do bacalhau me faz, né? Uma memória ruim, assim. Tá? E eles vão juntos, tá? O olfato e o paladar. O olfato dá mais qualidade afetiva, tá? Então, a gente não gostar de determinadas coisas, às vezes é muito mais pelo cheiro do que pelo gosto. Às vezes, se você ficar, né, de olho fechado, um dos experimentos que vocês podem fazer é esse, né? Olhinho fechado, tampa o nariz e coloca o objeto na boca da pessoa, ela vai mastigar, bota uma comida, fala assim, é uma comida, prova, vê se você vai gostar. Se botar um cara como eu vou tatear com a língua, eu vou saber se está quente, se está frio, eu vou dar uma mordida, dependendo do que vier de gosto, vai me trazer uma memória ruim, eu vou cuspir na hora, assim. Ou eu não vou sentir gosto de nada e vou comer. E aí, quando eu estava no presencial, as turmas que já passaram na matéria, né? Teve um grupo que apresentou uma coisa de bebê. Eram 3 bebidas diferentes com cores aleatórias. Então eu olhava e falava, vermelho deve ser de morango. E aí tu bebia, era um negócio de coco, assim, um negócio nada a ver com a cor, sabe? Que a gente acaba também fazendo de relações com visuais, né? Com a memória da gente. E aí eu botava na boca de olho fechado, lá, sem sentir o cheiro, tinha que ver o que era. Cara, eu errei vários, gente. Das 3 tentativas, eu devo ter errado 2, assim. Porque a gente não consegue saber distinguir o sabor nem pela visão, nem quando você perde o olfato, né? Porque aí você vai logo dar uma cheiradinha, isso aqui parece limão, e aí você bebe. Mas às vezes te engana também, né? Bom, a gustação, pensando em relação ao olfato,
É uma função de corpúsculos gustatórios ou gustativos aí, da boca, mas é uma experiência comum que o sentido do olfato contribui para a gente ter o gosto, né? Então a gente percebe muito o gosto da comida depois que a gente vê e a gente sente o cheiro. A visão também ajuda, tá? É imprescindível ressaltar a relação do olfato com a gustação, pois sem olfato a gente não conseguiria entender, distinguir de forma correta o sabor do que você estiver botando na boca, tá, gente? Perde-se o apetite e o prazer de se alimentar também se perde muito. Então é por isso que às vezes a pessoa quando está gripada e não está sentindo o gosto, está sentindo o cheiro da comida, ela fala, tô sem vontade de comer, não tô nem com vontade de comer hoje. O prazer da alimentação está muito relacionado ao olfato e paladar. Então, quando você perde o olfato e o paladar daquele alimento, você já não tem vontade de comer. Então, queridos, é científico o negócio, né? Faz sentido, tá, gente? Quando a gente está com gripe, não é simplesmente, eu tô enjoado, não quero comer. Não, é que você perde todo aquele estímulo prazeroso que você tem de se alimentar, você perde quando você não sente o gosto, não sente o cheiro da comida. Beleza? Ah lá, ó. Uma tortinha de maçã. Ai, ai, ai. Professor, Diz. em alguns slides atrás estava escrito que as glândulas olfativas, elas são especializadas e tem alguns cheiros basais. Tem um limite de tipos de cheiro que a gente identifica, que nem gosto? Então, na verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que o gosto, ele é bem divididinho. Tu pega a língua, tem a área do salgado, a área do amargo, a área do doce, tudo bonitinho, né? Com as papilas gustativas. O nariz não, é uma área tão pequenininha do corneto, eles ficam segregados, mas a gente não tem essa diferenciação específica dos cheiros, não. O que se sabe é que a combinação, né, de cheiro para coisas doces, cheiro para coisas salgadas, cheiros para coisa amarga e tal, eles se misturam e fazem o cheiro fluir lá para o seu cérebro. Com essa mistura aí dos odores, tá? Mas não é tão desenhado, mapeado, bonitinho, igual tem na língua, não. A língua a gente vai ver já já. É bonitinho o mapa, assim, então onde é o quê? É mais fácil, né, galera? Tá. Espera aí que eu tô fazendo um post, né, para variar, porque eu tô blogueiro, da moça sentindo o cheirinho da tortinha de maçã. Agora o senhor pode acrescentar no currículo digital influencer. Faço mesmo. Ainda não, porque eu só vou ser digital influencer quando eu chegar em 10 mil seguidores, tá, gente? Então, recomendo fortemente que quem não me segue ainda, me siga para eu chegar nos 10 mil, tá bom? Obrigado. Brincadeira. Vamos embora, gente. Aí, ó, quando você tem diminuição do olfato, da sensibilidade do olfato com a idade, né? Isso é bem comum acontecer. Mais uma vez, eu digo, né? Eu falei semana passada isso na visão, né? Nós temos dois processos quando a gente fica velho. A gente chama de senescência e senilidade. O que é o idoso com senescência, né? O que é o idoso na senescência? É o idoso que não tem doença nenhuma, só é idoso. Por ser idoso, o nariz já não funciona tão bem, porque você, né, é uma máquina, já que, né, o seu corneto já ali já teve muco, já tirou com muco, trocou muco, trocou muco, trocou muco. Seus cílios já não estão mais aqueles cílios, teu olho já não está mais aquele olho, né? Não necessariamente você está com catarata, está com miopia, está com um problema sério. Não, você só está idoso. A pele fica muito sensível, os ossos ficam mais fracos, né? O olfato também diminui, tá? Com a idade. Isso é senescência. Senilidade, que é outro processo, só para não perder o fio da meada, né? É quando esse idoso tem uma doença. Ah, ele tem um AVC lá nas áreas cerebrais do olfato. E aí ele perdeu o olfato do nariz contralateral, né? Aquela história sempre. Ah, pode acontecer? Pode acontecer. A pessoa tem um AVC, não mexe o corpo, metade do corpo, e não sente o cheiro. Tá bom? Pode acontecer. Mas aí é quando a pessoa está com uma doença associada à senilidade, uma doença associada. O do idoso que não tem doença nenhuma, não tem AVC, não tem tumor, não tem TCE, não tem nada. Só é idoso, pode ter uma diminuição do cheiro, pode ter uma diminuição da visão, pode ter diminuição do paladar, tá? Porque as células estão envelhecidas. Bom.
Com a idade, então, esse declínio pode acontecer porque tem degeneração das células centrais. E isso é independente de modificações periféricas. Né? Então, lá o cérebro também diminui de tamanho com a idade, tá, gente? Nós temos o cérebro lá que pesa, sei lá, meio quilo mais ou menos, e ele vai ficando mais reduzido conforme a idade, mesmo você sendo uma pessoa atleta, estimulada, que faz conta, que estuda ainda com 70 anos, mesmo assim, é uma tendência natural do cérebro aos poucos diminuindo de tamanho, tá, gente? Porém, a capacidade regenerativa do epitélio olfatório também declina com a idade. Então, o corneto também pode diminuir, tá? Bom, qualidade e intensidade da percepção do olfato depende do estado anatômico e do funcionamento do epitélio, né, da mucosa nasal lá do corneto, tá, gente? E também, obviamente, né, do sistema nervoso central, se o cérebro está legal e se o periférico está legal, né? Os dois têm que estar bons sempre. Quando você está com uma rinite, né, um resfriado e tal, prolongado, você fica com hiposmia. Um dano no sistema olfatório, quando você bate a cabeça, faz um trauma craniano, ou um resfriado comum, né, vai impedir a condução de moléculas transportadas pelo ar dentro da cavidade, atenuando a percepção também do sabor, ainda que a sensação da língua esteja tudo bem, que é doce, ácido, salgado e amargo. A língua está ótima, mas você está sem sentir o cheiro, ou você bateu a cabeça lá na área do olfato. Você perde o paladar junto, muitas vezes, tá, gente? Então, o olfato, ele ajuda no diagnóstico precoce de doenças como Parkinson, tá? Então, quando você começa a ter diminuição de olfato e paladar juntos, você pode, né, investigar que essa pessoa pode estar começando um processo de Parkinson, tá? O resultado vai indicar que o comprometimento do olfato e do paladar é um indicativo importante para precocemente, numa fase que às vezes o tremor do Parkinson ainda nem existe, você já consegue perceber a manifestação da doença. Olfato e paladar fornecem um meio de avaliar moléculas que são voláteis no ambiente e os componentes voláteis e não voláteis dos alimentos. Então, nós, seres humanos e alguns outros animais mamíferos, né, a gente discrimina uma grande variedade de cheiros e também de sabores. Apesar do olfato, né, dos humanos serem limitados, quando a gente fala do cachorro, por exemplo, né, o homem percebe grande variedade de moléculas de odor também, tá? A sensação do sabor é a combinação de gustação, olfato e outras somatosensórias, como, por exemplo, o tato daquele objeto e a visão que você está tendo daquele objeto, tá? Você vai botar na boca. Tudo bem, gente? Sim. É bem, né? Bem, não tá. Podia estar melhor, né, gente? Mas... Bom dia. Professor, posso falar? No caso, nesses casos da Covid, né, você sabe se tem sido relatado também perda do apetite? A pessoa tem olfato, tem paladar, e, no entanto, o apetite ele some. Cara, então, eu não tenho essa referência, mas talvez possa acontecer mesmo. O centro da nossa fome são centros centrais, né? O centro é lá no hipotálamo, inclusive, o nosso grande hipotálamo, lembra? O bico lá do pato. Ele tem uma interação direta ali com a hipófise, né? Que é a nossa glândula, que produz os hormônios da gente. E a hipófise manda os hormônios lá para a tireoide, para acelerar nosso metabolismo ou desacelerar nosso metabolismo. E aí o que se explica, em relação a apetite, fome, sede, esse controle hipotalâmico existir, normal, porém, como você não está sentindo paladar nem olfato, você não se sente estimulado a se alimentar. Você não tem mais aquele prazer de comer. Como você come, né? Enfim, além do trauma, né, que às vezes provoca na garganta, então você está com uma doença que está com dor de garganta associada, você evita comer, porque toda vez que você deglute dói, então te dá uma resposta motora memorial lá da memória, uma memória desagradável, porque você sente dor quando deglute.
Então não é bom, né? Então teu corpo quer, teu cérebro, né, fala assim, cara, não come não, vai doer tua garganta. Aí você perde um pouquinho a vontade. Ao invés de você liberar transmissores de prazer, você libera transmissores ali inibitórios, né? E essa questão de você não sentir o cheiro, não sentir o gosto, também tem uma relação muito direta, porque você não libera dopamina, endorfina, serotonina, então você não sente prazer se alimentando mais, né? Que é bem comum a gente gostar de comer, ainda mais quando a comida é gostosa, quando a gente está com saudade de comer um prato, e aí geralmente tá gripado, tá mal, a pessoa faz aquele prato que você gosta. Pô, fiz para você aquela canja, uau! E aí você vai lá, não tá sentindo gosto de nada. E aí, às vezes você perde o apetite, né? Perde aquela que a gente chama de apetite, né? Que é a fome, que é a vontade de comer. Mas muito relacionado à ausência do paladar e do olfato, que não te trazem, né? Neurotransmissores prazerosos liberados, porque você não tá sentindo gosto. Entendeu? Mas Não, então, uma relação direta com o hipotálamo e o centro da fome não tem uma relação direta. eu sei. Não, que meu pai, ele teve Covid, né? Ficou curado agora, quarta-feira agora. Mas, assim, ele perdeu totalmente a vontade de comer. Ele falou que sente o sabor, né? Acha comida gostosa, mas, assim, comer não consegue. Tem que ver quem tá falando. Cleomar. Cleo, você tem que ver se não tem um processo aí depressivo associado, tá, Cleo? Porque essa doença, a gente fica falando, às vezes faz até brincadeira sobre e tal, mas é uma doença muito séria, gente. As pessoas que ficam com essa doença, elas, é como se você ouvisse bater na porta, olha, se acontecer alguma coisa mais grave aí, eu vou te levar, é a morte batendo na porta, sabe? E para algumas pessoas, as pessoas encaram ela de uma forma mais, né, vibradora, e algumas pessoas se fingem muito fortes, mas ficam muito abaladas, né, pessoalmente, às vezes não expressam isso, né, não falam isso. Então, assim, não tem uma relação direta do Covid com alteração, né, de apetite, sede, né, e todas as alterações metabólicas fisiológicas normais. Porém, as pessoas, elas expressam, né, através de algumas sensações e expressões mesmo, elas expressam para os seus íntimos de uma forma negativa uma coisa que poderia ser positiva, para ela demonstrar, muitas vezes, que ela não está se sentindo bem, ou que ela não passou por um momento que ela, né, já recuperou, sabe? Então, acho que pode estar mais relacionado a isso, tá? Professor, Fisiologicamente pensando, não tem relato nenhum que as pessoas percam a fome, assim. Na verdade, depois da recuperação, as pessoas tendem até a, né, ficar mais fortes e recuperar o corpo que perderam no momento do Covid. Ok, professor, obrigada. professor, é possível Oi. que fisiologicamente ocorra o inverso? Porque, por exemplo, quando eu tive Covid, eu não senti o gosto das coisas e eu ficava naquela ansiedade para sentir. Óbvio que a tristeza veio, mas Óbvio. eu comi muito mais. Então, é aquilo, cada corpo reage de um jeito, galera. E aí tem formas de você encarar uma patologia. E eu não vou nem falar que só tem duas, tem centenas de formas que as pessoas encaram as doenças e as patologias. Tem pessoas que, ao não sentir o gosto, começam a estimular e a comer mais, e fica mais ansioso, fica preocupado. E tem gente que fica preocupado e come. Tem gente que fica preocupado e se isola, né? Não quer falar com ninguém, não quer comer, não quer beber, quer ficar ali no quarto quietinho. Então, tem diversas formas de responder a um estímulo, né? A doença aí serve como um estímulo. E aí a nossa chave, a chave daí de vocês, inclusive, amigos, estudem, quebrar, né? Abrir essa porta e entrar na vida da pessoa e descobrir a forma que ela está encarando aquilo e tentar reverter esse processo. Que é bem difícil. Cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem sua psique, cada um tem suas experimentações de vida. Isso aí traz para a gente, né, todas as doenças que a pessoa já viveu na vida, como que ela encarou, família. Pô, mas o meu pai teve Covid, ficou ótimo. Beleza. O pai do meu vizinho teve Covid e está ali, né, em depressão. O que aconteceu? Qual a diferença dos dois pais? Assim, como é que esse pai,
encarava as doenças prévias, como é que o outro pai encarou as doenças prévias. Ele tem irmãos, os irmãos dele ficaram doentes e morreram, os irmãos desse daqui ficaram doentes e morreram, enfim, todas as variáveis importam, tá, gente? O ser humano, ele é um quebra-cabeça a ser montado, tá? Valeu, professor. É mais uma questão psi mesmo Com do certeza. que uma questão fisiológica dessa Fisiologicamente, não tem porquê você ter fome ou não ter fome, baseado no seu centro de fome, pelo menos. Existe, galera, e aí também não vamos, né, omitir, um dado da China, né, que são os primeiros artigos que estão saindo todos de Covid, falando que 30%, que significa que de 3 pessoas, uma delas apresenta algum sintoma neurológico. E aí isso pode ser um derrame, pode ser um zumbido, pode ser uma tontura, pode ser alterações neurológicas gerais, né, no corpo todo. As principais são essas, né, lesão periférica, lesão no cérebro, e aí essas lesões no cérebro, como AVC, principalmente, e também tonturas e zumbidos, e dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito forte, também é bem relatado sempre. 1 em cada 3 pessoas vai apresentar esses sintomas. A gente está no primeiro ano de doença, a gente não sabe o que vai se transformar disso, ou se vai ficar estacionado, se vai ser só uma coisa específica, né? Mas o que a gente vê é que existe uma entrada neurológica aí, né, do vírus. Inclusive, o que se tem descrito hoje em dia é que entra pelo bulbo olfatório. Então, lá seus cílios, né, lá no meio do muco do seu corneto, captam a molécula do vírus e interpretam. Esse vírus invade o seu sistema nervoso, passa ali pelo etimoide, pela lâmina crivosa e vai lá para o teu bulbo olfativo e aí invade seu cérebro, tá, gente? Que é um dos achados aí do pessoal da China. A invasão do sistema nervoso pelo bulbo olfativo, pelo nariz. Mas, assim, relacionado a hipotálamo, a essa questão do centro de sede, centro de fome, centro de xixi, centro de fezes, nada disso, até agora. Até agora, né? Então, ó, resumindo o olfato, galera. A superfície receptora lá tem aproximadamente 2,5 centímetros, né? Um pedacinho assim, lá em cima do nosso nariz, bem pequititinho, depende do nariz, né? Lembrando sempre. As células olfatórias são neurônios bipolares, né? O seu polo do ápice, né? Cada neurônio vai ter dendritozinhos que vão ali, né, naquela muco, naquela superfície epitelial, né? Formando, então, 5 a 20 cílios fininhos que vão projetar na camada de muco, né? Esses cílios são especialistas, né? Para detectar odores, com receptores específicos, bem como a transmissão necessária para amplificar esse sinal e subir para o bulbo olfativo, né? Gerando potencial de ação no nosso neurônio, aquela história de sempre, né? O quimioreceptor percebe a molécula, dispara o potencial de ação, que vai para o bulbo olfatório, faz a transmissão sináptica e vai para o teu cérebro. O muco, que vai estar lá nos cílios, é secretado pelas glândulas de Bowman, né? Que vão ficar ali naquela lâmina, né? Que a gente conversou. O muco fornece ao ambiente molecular iônico um ambiente próprio, né? Para detectar os odores. Então, a glândula de Bowman é importante para fazer esse muco ali, tá? Em relação aos potenciais, a resposta normal de um neurônio a um agente odorífero consiste em despolarização, produzindo potencial de ação. O número de neurônios responde e vai variar de acordo com a concentração do agente. Então, se está muito agente químico entrando, muitos neurônios vão captar aquele cheiro, né? Com os dois narizes. Então, a informação sensorial é transmitida ao cérebro através do bulbo olfatório. É uma onda de despolarização, né? Então, tá no negativo, vai lá positivo, aquela história de sempre, tá, gente? Os nervos do olfato, então, né, que saem de cada narina, um bulbo olfatório, passam pelas placas cribriformes, entram no bulbo olfatório. Tem um par de bulbo olfatório, né, que vem dos cílios, vai formar-se dos cílios, né, gente? E vai entrar nas cavidades nasais, fazendo um emaranhado de células ali subindo, né, como um tufo. Os axônios das células do tufo deixam o bulbo, né, através do trato olfatório, e vão para o nosso córtex sem passar pelo tálamo. Então, lembrem que eu falei que o tálamo é aquele BRT, né, que as sensações passam pelo tálamo e depois vão lá para os nossos córtex específicos.
com olfato e com paladar. Tcharam! Olfato, principalmente, eu vou falar agora, né? O cheiro entra pelo cérebro, pelo nariz, desculpa, vai para o bulbo olfatório, vai para o cérebro, para o centro do olfato e pronto, direto. Não passa pelo tálamo, tá, gente? Então, ó, cílios pegam os odores, passam pelo osso, juntam lá no bulbo olfatório, nervo olfatório forma o trato olfatório da direita e o trato da esquerda, que sobem, 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 se juntam, né, muitas vezes com ó, a informação sobe, vai para o nosso temporal, que é onde a gente tem o paladar, a informação é processada junto com a da língua, ó, que a gente vai falar já já, e vai lá para aquela mesma áreazinha de olfato e paladar, que é centro do olfato e do paladar no temporal da gente, tá? Não passa pelo tálamo, só para contrariar, né, gente? Bom, aí o doce, olha que legal, galera. A gente vai começar a falar de paladar já já. Vamos fazer só um intervalinho de 5 minutos. O doce aqui na beiradola, ó, na beirada da língua, doce. Em volta, assim, né? Subindo um pouco mais a língua, o salgado. Na lateral, nas duas laterais da língua, o ácido. E lá no meio da língua, lá para trás, o amargo, tá? São os locais onde tem mais receptores específicos, tá bom, gente? E aí, o que que vai acontecer, galera? O olfato, ele vai entrar pelo nariz, né? Vai passar pelo bulbo olfatório. Aí do bulbo olfatório vai para a área do paladar. E da área do paladar, junto com a área límbica e tal, vão ter projeções de olfato e paladar indo para a área somestésica, para aquela S1, nosso córtex sensorial primário, tá? Assim como também vai para o córtex visual, que você enxerga a comida, beleza? Então as áreas acabam todas interagindo juntas. A gente tem aquela impressão de que, olfato, receptor, manda para o nervo manda para a área do olfato e acabou. Não, gente. O olfato interage com o giro cingulado, o olfato interage com o giro pós-central, que é o sensitivo primário, interage com a visão lá do occipital, né? Para a gente conseguir perceber as interações, aquele cheiro trazer uma lembrança, aquele cheiro fazer a gente ter um movimento associado. Então, pô, tô sentindo um cheiro bom no meu prato, eu vou lá e vou comer. Meu ato motor é comer mais rápido, né? Com mais vontade e tal. Tá? Beleza. Para a gente fazer a degustação, gente, vamos dar um intervalo, né? Intervalo, ó. Que essa pessoa aqui está com um pouco de fome. Eu acho que vou ter que mastigar alguma coisa aqui. Beber um suco. Que eu acho que eu tô hipoglicêmico. Beleza, gente? Então, ó, são 9h44. Quanto tempo a gente volta? Antes das 10? Marco, eu queria estar comendo um pão. 10 horas, né, gente? 10 horas. Eu não sei se dá para eu pausar a gravação. Então, eu vou deixar gravando aí. Fiquem atentos, hein? Que se vocês forem. A tortinha me estimulou, hein? Se vocês ficarem falando alguma coisa aí, vai aparecer na gravação, hein, gente? Vou ali pegar um suco.
Vamos nessa, galera. Francisca Lene, onde você foi, Francisca Lene? Bora, bora, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola. Bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola. Então voltemos à gustação. Quando nosotros mastigamos os alimentos, especialmente quando engolimos, o ar impregnado de exalações de odores é impelido para as fossas nasais. E a sensação do olfato se associa ao do paladar. Por isso que quem está resfriado sente menos o gosto e do que come, do que bebe, né? Vai estar privado daquele olfato, geralmente, porque vai estar com mais muco em volta do muco normal que o nariz já tem, né? Então, na hora que você engole o alimento, principalmente, você, né, para você engolir, você não respira, né? E aí esse ar, ele acaba ficando preso ali na fossa nasal, e aí o gosto da comida, quando você está mastigando ele sobe para o teu nariz sentir o cheiro daquela comida junto com o gosto, tá? Então, para a gente ter paladar, as substâncias se desprendem na saliva e ficam mantidas por certo tempo com a língua. Eita, nós! Então, o alimento, né? Ele se junta com a parte líquida da nossa salivinha, que é produzida pela glândula salivar, que é controlada pelo nervo facial. E aí você fica ali com a saliva, junto com o alimento, encostado na língua, e aí os quimioreceptores da língua captam as sensações. Vamos lá estudar isso. Então, o órgão fundamental do paladar é a língua, não é o palato, né? Aquela cortininha que tem aquela úvula, né? Aquela bolotinha lá atrás, não é lá que você sente o gosto, tá, gente? Então, essa história que você ouve, se a pessoa tem um palato apurado, é uma frase mal colocada anatomicamente, tá, gente? Tem uma língua apurada, isso sim. E aí, língua apurada não é do fofoqueiro, língua apurada é de quem tem um paladar gostoso, paladar apurado. Então, na língua, né, quando a gente olha, a gente vê algumas saliências, algumas bolotinhas, que são as papilas da língua, né? O nome dessas papilas são papilas gustativas. Nas papilas, nós temos células que são denominados botões ou cálices gustativos, tá? Que vão ser os elementos específicos que vão gerar o paladar para a gente, que vão estar relacionados, então, com fibras nervosas, o nervo trigêmeo, facial e glossofaríngeo, principalmente para o gosto, né? O facial e o glossofaríngeo, que vão levar os estímulos para o córtex cerebral, no local onde você vai conseguir interpretar aquele paladar, tá bom? Então, na língua, quando você olha, inclusive, né? Você vai ter ali um monte de bolotinhas espalhadas, né? Lá atrás, geralmente, você tem até um V, né? Que forma, assim, um V de cabeça para baixo, né? Como se fosse um topo de um toldo, né? Na língua da gente. E a gente tem papilhas fungiformes, papilhas folhadas, as papilas circunvaladas, que são essa tenda que tem lá atrás, né? E cada botão gustativo dessas papilas, então, gente, você vai ter um poro gustativo com microvilosidades, né, com microvilos, parecido um pouco com o nariz, né, com um monte de filetezinhos fininhos ali na papila. Aí você tem aqui no meio, né, o que a gente vai chamar então de botão gustativo, com o epitélio, o poro com o seu microvilo, as células sensoriais do gosto, igual tem as células olfatórias, tem as células gustatórias ou gustativas, que vão estar intimamente relacionadas com as terminações nervosas, que vão transmitir esse nervo aí, essa informação nervosa
pro teu cérebro, tá? Beleza. Então, as células gustativas, elas ficam agrupadas em botões, ó, botões gustativos, na língua, no palato, na faringe, na epiglote e também até no esôfago, galera, tá? Que já é o canalzinho que vai ligar com o estômago da gente. Até lá tem célula gustativa, até o esôfago, tá, gente? E detectam alguns tipos de moléculas, tá, gente? Na língua, os botões estão localizados nas papilas gustativas, que vão estar no epitélio, que vão estar mesmo na parte de fora da língua, tá? Bom, existem sabores primários reconhecidos pelo paladar e tal, né? Que é o salgado, que fica nessa borda de fora aqui, branquinho da língua toda. O ácido, que nem está descrito aqui. O doce. O ácido é parecido com o azedo, tá, gente? Nas laterais, aqui, bordas laterais. O doce, que é na pontinha anterior da língua. E o mais de trás, o mais escondidão lá, que é o amargo, tá? Que é onde a gente sente mais o gosto do amargo. Ah, Rodrigo, então se eu botar uma coisa amarga na ponta da língua, eu não vou saber o gosto? Vai, tá? Possivelmente sim, porque essas concentrações são dos botões principais. Então lá tem aglomerados do amargo, mas se você botar na pontinha da língua, vai ter um botãozinho ali do amargo, que vai iniciar aquele gosto do amargo. E aí é aquela história que a gente pega, né? Dá uma fluidificada, joga um pouquinho para um lado, para o outro, para trás na língua, e aí você realmente percebe o gosto, sabe, galera? Que aí vai depender muito de como vai se espalhar no alimento, né, na língua, aquele alimento, tá bom? Beleza? Então é doce, né? Parte grandiosa aqui da frente da língua. Os ácidos, né? Azedos nas laterais da língua. O salgado, né? Toda essa parte de fora de língua. E lá atrás, o amargo. Tem mais, né? Tem gostos neutros e tal, tá? Mas esses são os 4 principais. A membrana mucosa que reverte a porção oral é muito diferente daquela que reveste a faríngica, tá, gente? Que já é a parte de lá de trás de garganta. Ela é coberta por projeções que são papilas, que vão ter papel importante no paladar. Então, na língua humana, você tem as filiformes, fungiformes e circunvaladas, tá? Estavam aqui, ó. Circunvaladas, filiformes ou folhadas e as fungiformes, tá? Então, ó, papilas circunvaladas são essas que fazem aquele Vzinho. É visível na língua, tá? Que faz um desenho lá atrás. Beleza? São as papilas circunvaladas ali. As filiformes, né? Que a gente chamou aqui, ó, de folhadas, né? As filiformes são essas mais grossas que vão ter na parte posterior da língua e lateral. E na frente você vai ter uma concentração grande aí de papilas fungiformes, tá? Lembrando que atrás é amargo, laterais azedo, frente doce e bordas salgado. Bom, as papilas filiformes, galera, que são essas grossinhas que estão na lateral e posterior de língua aqui. São estruturas altas, estreitas e parece cone, que tem uma lâmina própria no epitélio. Cada papila primária de lâmina própria existe e dela surgem 2 papilas secundárias que vão para a superfície. A papila primária é recoberta por uma coifa de epitélio que se divide para formar várias coifas separadas por papilas secundárias. Então, as filiformes são mais grossinhas, tá? Então, mais posteriores. Bom, em alguns animais, as filiformes, né, que são em forma de cone, tornam a face dorsal da língua como se fosse linhas, né, limiforme. No paladar, as filiformes são muito numerosas, estão paralelas, de lado a lado da língua, próximo das raízes das fileiras que seguem a forma em V, né, que são as circunvaladas, e separa o corpo da raiz da língua, tá? Porque aqui é o corpo e aqui é a raiz da língua. Então, as papilas filiformes estão aqui, né, da circunvalada para baixo, tem muitas filiformes. As fungiformes parecem, né, são projetadas na face dorsal da língua, na porção oral, essa parte da frente toda da língua. Parecem fungos, né, que são estreitinhos na base. Não são tão numeradas quanto as filiformes, né, que formam bastante a língua toda. São mais numerosas
As fungiformes são mais numeradas na ponta da língua, e cada uma fungiforme tem um núcleo central de lâmina própria, que é a papila primária, e que se projetam papilas secundárias lá para dentro do epitélio. Mesma história da filiforme, tá? A superfície epitelial não segue o contorno das papilas secundárias da lâmina própria. Por essa razão, as secundárias trazem capilares para muito perto da superfície do epitélio, é onde a língua sangra, né, gente? Mas com as papilas fungiformes, o sangramento é mais evidente. No paladar, como o epitélio de revestimento não é queratinizado, né, igual a nossa pele, que tem queratina, tem uma cor própria, né? Ela é relativamente translúcida, transparente. Então, a gente visualiza os vasos sanguíneos das papilas altas. E as papilas fungiformes, então, que é a nossa língua da parte da frente, ela é mais vermelhinha, que dá para os vasos sanguíneos ficarem mais aparentes. É só isso que é para dizer, tá? As filiformes são mais posteriores e mais esbranquiçadas, porque, né, os vasos sanguíneos não ficam tão transparentes, porque a lâmina própria ela é bem grossinha, com várias papilas secundárias. Já a lâmina da fungiforme, ela tem mais vasos capilares sanguíneos. Então, a parte da frente da nossa língua tende a ser mais vermelhinha. Bom, papilas circunvaladas nós temos de 7 a 12. Elas vão estar fazendo um V, que separa, né, o corpo da língua da raiz da língua. É circundada por uma trincheira, né? Como se fosse um cercado, né, em forma de V, que protege o que está atrás do que está na frente da língua. Na papila circunvalada, as papilas secundárias vão se estender para dentro do epitélio, não queratinizado também. Então, as papilas circunvaladas são estreitas nos pontos de fixação, então tem formas diferentes, né, da fungiforme e da filiforme. Nos animais que as papilas filiformes são desenvolvidas, a gente consegue, na lambida, retirar camadas de material sólido e semissólido com eficiência, por exemplo, né? Como se fosse uma lixa que você passa no pé, aquilo gruda e traz de volta, né? Então, mesmo que a papila filiforme não sejam tão desenvolvidas no homem, a criança lambe sorvete com bastante satisfação, né? Ela consegue identificar e puxar o sorvete já desde bem pequeno. Essas papilas filiformes têm terminações especializadas para o tato, inclusive, né, gente? As filiformes só que tem mais na nossa língua, né, desde lá de trás até a frente, tá? Então, a maioria das fungiformes e todas as circunvaladas tem mais parte gustatória, botão de gosto, né? Quando são estimulados, então, a impulsos nervosos, vão falar mais de paladar. Então, quando a gente quer diferenciar as papilas pela função, as filiformes são as que têm mais função de tato, e as fungiformes e circunvaladas são as mais com função de paladar, tá? Bom, quando a substância entra na boca, conscientemente, a gente chama isso de gosto, né? E a gente vai apreciar alguns gostos, um paladar e outros não, né? Os receptores das nossas línguas, das papilas em geral, são células epiteliais que estão né, ligadas ao paladar, providas de um prolongamento piloso, né, uma microvillosidadezinha na extremidade, que vai dar contato com as fibras nervosas que estão dentro da língua. Então, a gente vai ter essa imagem de novo aqui da papila, ó, do botão gustativo, os microvílulos no epitélio da língua, as células gustatórias e a terminação nervosa que vai receber a informação. Os botões gustativos, então, estão localizados na borda e no dorso da língua, mas também estão lá no epiglote, né, lá atrás na glote, no palato mole, na faringe, até no esôfago, né? O paladar, então, a gente aprecia sabores diferentes e graus de intensidade da comida. É impossível relacionar cada modalidade de sabor com um tipo específico de receptor. Mas, assim como tem na visão, né, verde, vermelho e azul, a gente também fala que tem sensações primárias. E a mistura da sensação primária com alguma outra primária, com outros sabores, vai dar o nosso paladar. Então, galera, você não pode dizer que lá no amargo você só tem a célula gustativa do tipo tal, X, porque não é assim que funciona, tá? As células vão estar espalhadas na língua toda e a combinação do gosto amargo com azedo, com salgado, com doce vai dar um gosto específico para você cerebral, tá? Em geral, você vai ter o botão gustativo, com as células lá no meio do epitélio, o poro, né, que são os microvílulos,
E aqui vai ter a combinação com a terminação nervosa que vai para o cérebro, tá bom, gente? E isso vai estar espalhado pela língua em toda, nas papilas, principalmente nas fungiformes e nas circunvaladas, tá? Bom, o limiar de concentração para o gosto é alto, tá? O limiar de estabilidade. E aí, diferente região da língua, diferente região das papilas, vão ter limiares de estabilidade diferentes. Olha que loucura, gente. E aí você lembra, né? Quando você atinge o limiar, abrem-se os canais de sólido, dispara o potencial de ação, e aí despolariza, repolariza, e aí vai até o cérebro com uma informação direta, né? De um neurônio. Então, como que vai acontecer a gustação, né, gente? Você vai ter o botão gustativo, né? Que é o receptor ali, né? O receptor, ele vai ser estimulado com gosto, aí ele vai passar a informação para o nosso axônio aferente, nossa terminação nervosa que está ali, e aí você vai ter um potencial do receptor e um potencial de ação, que é quando você vai ter, então, a inversão ali, né, dos polos, tá? As células pré-sinápticas, por exemplo, aqui do azedo, ó, na hora que chega o íon azedo, ou que tem H+, né, um íon ácido, essas microvilosidades lá do botão gustativo detectam que chegou um H+, encostou ali no microvilo um H+, então é provavelmente uma coisa ácida, azeda. Aí os ligantes ativam a célula gustatória, que é o receptor que está com o microvilo. Ativou com a entrada de hidrogênio, né, gente? Aí o que vai acontecer depois disso? Várias vias vão ser ativadas com a abertura de canais de cálcio. Quando o cálcio entra, galera, sinapse química, lembra, né? É uma célula igual ao neurônio. Entrou o cálcio, as vesículas sinápticas que estão ali dentro, ó, com neurotransmissores, liberam na fenda, e aí o transmissor encontra o terminal sináptico ali da próximo neurônio, e aí o neurônio sensorial primário, né, que é o que vai estar depois da célula receptora, dispara potencial de ação quando encontra ali o receptor com o transmissor. Disparou o potencial de ação, despolariza o neurônio e vai até o seu cérebro com a informação. Diz que uma coisa ácida, um H+, chegou na língua, tá? E isso vai acontecer para o salgado, quando o Na, o sódio, encontra, a mesma coisa, abre o canal de cálcio. Ácido, quando o H+ entra. Moléculas de açúcar, né, quando elas entram, encontram as velocidades, liberam os canais de potássio e cálcio. E mesma coisa também para amargo, tá bom? A substância amarga vai encontrar, vai estimular, né, essas vias intracelulares que vão liberar os canais de cálcio ou potássio e aí expulsam os transmissores na fenda sináptica. Beleza, gente? Então, como acontece o potencial de ação na língua? Você vai comer, aí o H+ está claríssimo de explicar, né? Uma coisa ácida, pegou um limão, botou na língua, suco de limão sem açúcar, ele encostou na língua. As velocidades da célula receptora que estão no epitélio da língua, vermelhinho, na papila, percebem que o H+ entra, o H+ faz um contato aqui com a célula dizendo que entrou, abrem-se os canais de cálcio, o canal de cálcio expulsa a vesícula sináptica na fenda por exocitose, libera as partículas transmissoras que ativam o seu primeiro neurônio gustatório. Depois do receptor tem o primeiro neurônio, né, que vai levar através do facial ou do glossofaríngeo esse paladar. Vai ser do facial se for na parte da frente da língua e vai ser no nervo glossofaríngeo se for na parte de trás da língua, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos nós, ó. Então, ó, em repouso. Vocês estão aí? Eu tô falando sozinho, gente. Estamos em choque. Estamos. Vocês estão em choque? Oh, para. É a mesma coisa, gente. Então, ó, em repouso. 10% dos canais iônicos vão estar abertos por um sinal tônico, né? Quando o neurônio sensorial percebe aquilo ali. Aí acontece lá a chegada, né? Do estereocilo, a microvelocidade de algum estímulo, né? Amargo, doce, salgado. E acontece, esse estímulo, ele faz uma coisa muito legal, gente. Ele, na hora que entra, que a velocidade percebe que encaixou uma molécula química, o que acontece? Ele excita, né? Chegou um açúcar aqui, sua língua começa a ficar excitada. Quando esses cílios se inclinam para uma direção, a célula despolariza, o que aumenta a frequência do potencial de ação do neurônio sensorial associado.
tá? E quando as células ciliadas se inclinam na direção oposta, os canais iônicos se fecham e a célula volta a hiperpolarizar, diminui o sinal sendo mandado para o neurônio pós ali, tá? Então, o que isso quer dizer? Na hora que encaixa, vai ter toda aquela liberação, né? O cálcio entra, aí a vesícula sináptica expulsa aqui, ó, né, os transmissores na fenda. Quando isso acontece, vai gerar um potencial de ação na célula, né? A célula estava em repouso, ó, em milivolts paradinha, e ela começa a ativar. O que faz aumentar o potencial de ação dessa célula, galera? Na hora que você recebe muitos estímulos, por exemplo, de íons H+, que seja, que muito suco de limão muito azedo, vários H+, vão encostar naquela língua. E aí, esse estímulo, né, exacerbado, mais canais abrem, mais transmissores são liberados e mais o potencial aumenta. E aí, aquela hora que você bebe, e aí você sentiu o gosto inicial de azedo, depois o gosto fica muito forte. Nossa, tá muito azedo, sabe? Que aí, esses cílios, eles balançam todos para um lado, aumentando o disparo do potencial de ação daquele neurônio sensitivo. E aí, depois, para inibir isso, eles voltam para a posição contrária, né? Para você parar de sentir aquele gosto, que é quando você geralmente para, né, de tomar o estímulo de H+, ali, e aí parou, aí o que seus cílios das papilas da língua fazem? Transferem para o outro lado a força, e aí para de polarizar aquele neurônio, começa a ter, ó, uma época sem potencial de ação, aquele neurônio para de ser estimulado, tá? E aí você está aqui no menos 30, você sobe, quase fica positivo, e volta para o menos 30. E na época que você está ao contrário, você está hiperpolarizando. Você vai abaixo do menos 30, que é o repouso. Beleza, gente? Então, esses estereocílios, né? Eles têm alçapões, tá? Que fecham os canais iônicos quando você está com um estímulo muito grande. E aí eles fecham, para de ter aquela recepção. E aí eles fazem o caminho contrário para você hiperpolarizar e voltar ao normal, ficar em repouso depois. Tudo bem, gente? Bom, tem 4 tipos distinguíveis, né, do botão gustativo, tipo de forma de célula, né? Célula basal, célula escura, célula clara e intermediária. E as células basais são as células que vão ser germinativas, que vão derivar das outras, tá? Então, nós temos células, né, dos botões gustativos, chamadas células escuras, tipo 1, que são as fininhas, ó, tipo 1, marronzinha aqui fina. Tem uma função mais de suporte até, tá? Célula clara, que são os tipo 2, que vão ser essas gorduchinhas bege aqui, ó. Não tem uma função conhecida, mas também dão suporte. Células tipo 3, intermediárias, são as células do botão gustativo, que vão dar aqui, ó, verdinha, que vão fazer o poro sair, o microvilo ali, tá bom? E você ainda vai ter, né, as germinativas, né, que vão gerar todas essas, tá bom? O botão gustativo, então, gente, ele vai ter uma abertura, né, chamada de poro ou microvilo. 100 ou mais células gustativas de cada botãozinho papilar da gente vão ter microvelocidades, onde vai acontecer essa transmissão do potencial, tá, gente? A célula gustativa é inervada por neurônios sensoriais, né? Vão estar ali coladinhos, fazendo aquela ligação do receptor com o neurônio, lá na sua base, né, da célula gustativa. Então, no ápice tem o microvilo, na base vai ter o neurônio. As células gustativas, assim como os neurônios, vão ser excitáveis a partir de potencial elétrico, né? Com canais de cálcio, sódio e potássio que vão abrir, dependendo do que vai encostar na sua língua ali, tá bom? Cada tipo de estímulo do gosto é detectado por um mecanismo diferente, e essas interações vão despolarizar a nossa célula gustatória, tá? Ou vai ser direto, ou vem um segundo mensageiro e faz a despolarização. O potencial receptor resultante, gente, vai gerar potencial de ação na célula, que vai levar ao influxo de cálcio, que vai liberar transmissor na fenda, e aí quando libera o transmissor na fenda, o neurônio que está ali pós-sináptico vai e começa a mandar para o cérebro, tá bom? Sabor azedo e salgado envolvem um bloqueio, uma permeação de canais iônicos pelo sódio.
que é um íon que está muito associado ao NaCl, né, o sal, tá? Ou hidrogênio, que é o íon azedo. Enquanto doce e amargo estão mediados por receptores específicos para açúcar e para a parte amarga, né? As fibras da gustação, então, dos 2/3 da língua da frente, trafegam primeiro por raminhos do trigêmeo, que é só do tato, e entram pelo nervo facial, né, que é o que vai dar o paladar dos 2/3 da língua anterior. A sensação do terço posterior é conduzida pelo glosso faríngeo, né? Agora, garganta e esôfago, que também tem um pouco de papila, quem percebe o gosto lá na garganta é o vago, tá, gente? Mas a gente não fala tanto que isso existe, porque o gosto é da língua, né, gente? Mas existem paladares também percebidos na garganta e no esôfago, inclusive, tá, gente? Que aí quem leva é o vago lá para o nosso cérebro. Bom, a partir da entrada do nosso nervo craniano, né, que é o glossofaríngeo ou o facial, levando o gosto, todas as fibras gustatórias, né, se afunilam para formar um trato chamado trato solitário. Elas vão fazer sinapse na porção da frente do núcleo do trato solitário, e aí é nesse ponto que os axônios vão passar pela frente, por algumas vias que não são bem definidas, tá, gente? E vão passar lá para o tálamo e depois vai para o córtex cerebral, na região central do giro pós-central, né? Aquela região lá somatosensorial primária S1. Tá bom, gente? Então, o paladar, através do nervo facial e do nervo glossofaríngeo, eles passam pelo tálamo, lá para a parte do ventre, da frente, do meio do tálamo, e eles vão até o S1, a área do paladar que fica lateral, né, no temporal, e também na área somatosensorial. Então é assim, ó. Tanto na parte dos 2/3 anteriores quanto na parte do terço posterior, eles formam, né, nervo vago, nervo glossofaríngeo, nervo facial, formam um trato que vão passar ali, então, né, pelo tronco encefálico, sobem, passam pelo tálamo roxinho aqui, no núcleo ventromedial do tálamo, e depois vão lá para o seu córtex gustativo, que fica lá no temporal, temporoparietal, né? Bem na junção ali, temporal e parietal, onde fica a interpretação do paladar da gente. Então, ó, o primeiro neurônio vai sair da língua, né? Vai encontrar aquele receptorzinho do botão, vai sair da língua, e aí vai formar um trato solitário aqui, né? Que vai passar pelo tronco encefálico, sobe, e aí chega lá no tálamo, vai ter interação com os nossos neurônios e depois vai lá para o teu córtex do paladar. Esse é o caminho oficial. Beleza, gente? É complexo um pouquinho, né? A gente tem a tendência a achar que cara, sente gosto, né? Bota na língua e pronto. Mas existe uma explicação neurofisiológica da coisa. Eu sei que vocês vão assistir esse caminho de novo. É importante pensar no caminho, tá, gente? Onde o neurônio passa, onde ele encontra, onde ele vai, onde ele fica. Para ter a interpretação do paladar. O paladar, igual ao olfato, ele vai ter uma interpretação muito importante de memória gustativa também, age muito com o sistema límbico, memória emocional. Então, eles acabam, né, depois que eles sobem aqui, ó, né, eles entram no cérebro, eles vão fazer um caminho muito parecido com o olfato, né? Depois do tálamo aqui, a via olfatória não passa pelo tálamo, mas se encontra aqui e vão ser processadas quase juntas lá nas áreas laterais do nosso cérebro, tá? Então, paladar e olfato vão juntinhos lá para o cérebro serem interpretados. Mas o caminho é diferente, né? O paladar passa pelo tronco encefálico, passa pelo tálamo e aí vai para a área. O olfato não, entra pelo bulbo olfatório e vai direto lá para a sua área, tá bom? E aí, para quem assistia a Chaves, né? Não sei se vocês gostavam, mas era muito legal, né? Porque tinha um suco de limão que parecia de tamarindo e tinha sabor de groselha. E aí, um dia vão inventar, vai por mim, vai existir, gente. Um suco de sabor limão que tem cor de tamarindo, mas que parece groselha, né? E de groselha que parece limão é sabor tamarindo, ou de limão que parece tamarindo, mas sabor é groselha, e por aí vai, né? A cor pode variar, o gosto pode variar, e o sabor de verdade pode variar, dependendo de como você vai colocar o cheiro daquela lata, o cheiro daquele
objeto que você vai ingerir. Tá bom, gente? Então, cheiro, visão e paladar vão estar agindo juntos aí na brincadeira para a gente conseguir interpretar o que vai chegar lá no nosso cérebro. Combinados, neurofisiologistas da Psico? Esse suco do Chaves era muito bom, né? De groselha com gosto de tamarindo, com sabor de limão. É muito bom. Queridos, são 12 passos para estudar. Tudo certo, queridos. Bom fim de semana, boa semana. Estudem. Rodrigo, antes de você encerrar, eu tive um probleminha de áudio aqui no início da aula. Eu não sei se a aula já estava gravando quando você explicou a PS2. Estava gravado? Sim, então... mas eu falo rapidinho de novo. Então eu vou colocar aqui, galera. Eu vou até colocar agora logo as opções, várias opções interessantes, que vocês vão ter que fazer um vídeo, uma maquete, um TikTok, uma coisa criativa que dure no máximo 15 minutinhos, um jogo, tá? Alguma coisa para a gente aprender sobre qualquer um. Não sai não, galera, que eu vou botar o tema aqui agora, peraí, gente. De qualquer um desses temas aí, tá? Explicar a visão, ou explicar a audição, ou explicar o equilíbrio, ou explicar o olfato, ou o tato, ou a somestesia geral do corpo todo, ou a cognição, ou a memória, cognição e memória, né? Ou prazer, ou medo, ou estresse, ansiedade e comportamentos motivacionais, drogas, né? Uso de drogas e também medicamentos, psicotrópicos, tá errado aqui. E aí não dá para eu apagar. Psicotrópicos, vocês sabem, né? E a ideia, meninos, é que vocês apresentem isso de alguma forma em grupo, tá? No dia 27 de novembro, explicando algum item desses, tá? Eu vou falar sobre a visão, eu vou falar sobre medo, eu vou falar sobre comportamento motivado, eu vou falar sobre ansiedade. E é uma explicação neurofisiológica, né? E aí acontece com o nosso sistema nervoso, quais são as interações, né, da memória emocional, enfim, escolham aí. É para acrescentar no conteúdo de vocês, tá, gente? Então façam coisas que vocês vejam que vocês vão aprender mais e ensinar mais coisas. Lembrando que vai valer ponto a presença, então tem que ficar de 8h30 às 11h. E a apresentação dos amigos tem que ser assistidas e valorizadas, ok? Em grupo. Pelo amor de Deus, senão a gente vai ter que ficar aqui 60 pessoas falando 15 minutos, ferrou. É em grupo, tá, gente? Façam isso aí é a unidade 4, né, Rodrigo? Essa parte aí. É a unidade 3 e 4, isso. Beleza? Então, galera, estudem, por favor, os comportamentos motivados, a questão de estresse, questão de medo. Vocês já viram isso um pouquinho, prazer, medo, estresse, tudo no primeiro período. A ideia é a gente juntar o conhecimento agora, tá? De neuroanatomia e neurofisiologia e fazer uma peça final onde a gente explique fisiologicamente por que as coisas acontecem, tá? Semana que vem a gente se vê, tem aula de audição e equilíbrio. Depois tem aula de somestesia tato com alterações, né, bioquímicas. Depois é feriado. Depois é a APS, dia 27 de novembro. Então a gente está aí correndo contra o tempo, galera. Estudem,